começar falando do sumô que ele viu na NHK, no canal japonês. Aquilo ali a gente está falando do sumô profissional, né? E daí que vem muito do imaginário das pessoas sobre lutador de sumô tem que ser gordo, né? Tá na vantagem. Eu entendo que é o adversário. Ou não, necessariamente. Eu acho que tá. Essa daí ele tá na vantagem, porque ele tá. Tanto que esse juiz, a saída deles não depende dele falar. Isso aí, senhoras e senhores, bem-vindos. Então, estamos aqui agora com o Lucas Kate e o nosso convidado Leandro Rosa Moma, aquele que não só é um irmão, um parceirão, amigo meu. Nós somos já companheiros de trabalho, nós três, inclusive, né? Apesar de talvez não ter, Kate e o Moma não terem conhecido antes, mas já nos cruzamos na vida e estamos agora nesse momento para falar de algumas coisas importantes da vida, que é esportes, estilo de vida. E bem, a gente está aqui para compartilhar conhecimento, então vamos lá, vamos explorar um pouco aí do mundo do Moma, sobre a experiência que ele nos traz. Maravilha. Boa, só o convite aí do Kate e do chefe. Né, Eu queria agradecer também a presença, irmão, e prazer aí. Pessoalmente não, né? Virtualmente, prazerzão. Virtualmente, é isso aí, né? Então, Moma, a gente trouxe aí o nosso convidado para estar compartilhando um pouco da experiência sobre esportes, né? O Moma que tem uma bagagem muito grande aí num esporte que não é tão comum no Brasil, mas é comum principalmente no Japão, né? Muito tradicional, inclusive, e acho que vai ser muito legal, né, as pessoas conhecerem um pouco dessa cultura, desse esporte que é uma luta, uma artes marciais, e poder difundir um pouco mais desse esporte que é tão bonito lá no Japão, né, e não deixa de ser aqui também, mas trazendo um pouco desse conhecimento para as pessoas, acho que enriquece também culturalmente aqueles que estão nos ouvindo, não? Então, Moma, o Kate vai. Então, começando, Kate, você já viu uma luta de sumô? Conhece alguma regra do sumô? Boa. Cara, vou passar vergonha aqui. Eu já vi uma luta na TV. Eu sei que é Aonde? No Brasil? Não, na NHK, é um canal japonês que meus pais assinavam desde quando eu era criança e tal, e lá passava algumas lutas. Acho que é lá no Budokan, que é o principal lá em Tóquio, lá que rola os torneios. E esse é um, né? Vamos falar o que minha experiência de sumô. Esse é um. Então eu vi algumas cenas ali da luta em si, também dos rituais, que eu tenho muita curiosidade sobre. E outro é o Honda do Street Fighter. Então são as coisas que me lembram sobre sumô. Então eu falei que ia passar vergonha, então eu já passei. Então, Moma, cara, conta pra gente aí um pouco sobre esporte, como você começou a praticar e toda a sua experiência sobre que te agregou na sua vida aí. Maravilha. Bom, então só reforçando, obrigado pelo convite aí, da gente ter esse espaço para falar desse esporte que eu pratiquei por muitos anos, né? Fez parte da minha formação, seja como pessoa, seja como profissional, né? Nas relações interpessoais também, né? Eu pratiquei dos 7 aos 27 anos, eu sou natural de São Paulo, capital, né? E entrei no esporte por conta de influência da família, né? Então, meus primos, meu pai tinha praticado, meus tios todos praticavam, era uma coisa muito presente, né? No dia a dia da comunidade japonesa, né? Então, assim, eu sempre tive contato com familiares, né? Então, eu comecei cedo, com 7 anos. Eu sempre fui da academia que a gente chamava de Academia Santo Amaro, que é localizada na zona sul de São Paulo, né?
E aí o sumô, né, então assim, levando aí o que o Kate trouxe de experiência, né, então vamos começar falando do sumô que ele viu na NHK, no canal japonês. Aquilo ali a gente está falando do sumô profissional, né, e daí que vem muito do imaginário das pessoas sobre lutador de sumô tem que ser gordo, né, porque no sumô profissional não tem limite de peso, né, nem de idade. Então, o ritmo de treinamento deles é muito forte, muito intenso, e para se destacar, seja na força e na técnica, eles acabam adquirindo essa massa corpórea que ajuda eles a ter mais peso, a ter mais força, a ser mais difícil de ser empurrado, a empurrar mais rápido, né? Então, esse é o sumo profissional, a gente pode falar mais para frente um pouco, né? Tá bom. E o sumo que eu praticava era o sumo amador, que aí ele veio no Brasil junto com a imigração japonesa, né? E a história da minha família se condiz muito com a história dos imigrantes japoneses, né? Meu avô e minha avó vieram de navio, se conheceram no navio, né? E ali em Itapecerica, criaram ali, né, uma comunidade japonesa, né, de agricultura, né? E o meu Dichan, que é o avô em japonês, levava todos os filhos para praticarem esportes, né, dentro da comunidade japonesa, Legal. seja atletismo, seja sumô. E aí, de acordo com que cada um dos filhos ia performando melhor, eles iam se desenvolvendo naquele esporte, né? Meu pai era fraco no sumô, então ele acabou indo para o atletismo, né? Mas eu tive tios que foram fortes no sumô e sempre tem a história deles, né? Então... Mas seu avô sabia sumô, assim? Ele que dava aula? Da onde o pessoal aprendia? Então, era diferente de como é hoje, né? Assim, eles queriam manter a cultura japonesa viva, né? Então, em termos de treinamento e performance, era muito diferente do que eu já peguei, né? Eles basicamente se encontravam no final de semana, trabalhavam a semana inteira na lavoura, no final de semana eles se encontravam, todo mundo tirava a roupa, colocava ali a roupa do sumô e começava a lutar sem técnica nenhuma, não aquecia, não fazia nada, sabe? Era manter a cultura mesmo, né? As raízes. Cara, isso até arrepia, acho muito da hora isso aí. Era para manter a cultura, exatamente. E aí, mais recentemente, né, dos anos 90 para cá, que aí começaram a ter alguns intercâmbios, né? Então, meus primos, eles foram para o Japão treinar sumô para aprender as técnicas e trazer para o Brasil, né? Meus primos e também outros atletas de outras regiões também, né? Não só do pessoal de Santo Amaro, né? Então, faziam esses intercâmbios, o pessoal vivia lá nas academias, aprendia e trazia para cá as técnicas. É assim, cara, é assim que treina, tem que aquecer, tem que fazer o treinamento de empurrar, tem que fazer o treinamento de posição, e só depois que luta. Antes, que meu pai falava era que chegava e só lutava, sabe? Até por isso que o pessoal se machucava bastante, né? Ele dizia, né? Então, eu comecei com 7 anos, tive muitos professores. Então, o sumô no Brasil, ele sempre foi muito incentivado, né, pela colônia japonesa. Então, quando cada regional fazia um campeonato por ano e convidava todos os outros, e era um grande momento de celebração e confraternização da comunidade japonesa, né? Então, a própria comunidade de Santo Amaro, né, da colônia de Santo Amaro, o campeonato era tão grande, tinham tantos participantes na época, que era em 2 dias de campeonato, porque só um dia não dava. Caramba! Né? Então, porque Santo Amaro tinham várias outras subdivisões, né? Então, Barragem, João Branco, própria colônia, o Showa, que eu era inicialmente, né? Então, eram 2 dias. Primeiro dia de campeonato de Santo Amaro era para selecionar os atletas que no domingo iam representar o Santo Amaro na disputa com as outras regionais, entendeu? Com as outras, tipo, Sudoeste,
o pessoal da Paulista, né? Então era bem legal. E umas dúvidas, a gente vai avançando na conversa. Você Claro. começou com 7 anos, isso porque você quis, ou seu pai, sei lá, você queria jogar bola e seu pai falou, não, vai aprender sumô, ou você sempre quis, ou foi algo imposto, como que foi? Não, que é bem não foi novo, né, imposto. 7 anos assim, né, tipo... É porque no final, assim, o sumô, assim como acho que qualquer outra arte marcial e esporte no geral, ele acaba sendo um fator de desenvolvimento, assim, de caráter, né, físico e também na questão de hierarquia, comportamento, respeito, né, dedicação, né. Então, independente se era para ficar forte ou não, né, e eu fiquei forte, né, era para desenvolvimento do caráter mesmo. Eu acho que o esporte, não só no sumô, mas em outros, eu acho que ele carrega essa importante função de formar cidadãos conscientes, né? Legal, concordo. Aí seu pai te colocou por isso, muito pensando nisso, e você gostou do esporte. Aí você gostou com 7 anos, tal, e você tem alguma lembrança ali, tal, do início, tal? Como você via as coisas? Cara, era no começo, assim, era legal porque treino era todo sábado, né? A gente treinava 4 horas e meia, né? Todo sábado. E era legal pela confraternização. Então, beleza, a gente treinava, aí pessoas da mesma idade, se você cria amizades, cria laços, né? Quando tem campeonato, viaja. Então, você passa a ter histórias, né? E também tinha um momento muito importante que depois de todo o treino, todo mundo sentava junto numa mesa, né, seja os mais velhos, seja os mais novos, e todo mundo compartilhava ali a mesma comida. E como a gente treinava, né, estava sempre com muita fome, e no sumô podia comer, e sempre tinha comida boa, então era muito prazeroso fazer parte disso, né? Então, imagina esse bando de gente comendo, cara, com fome depois de treinar. Deve ser um negócio meio caótico. O japonês leva muita comida, assim, né? Leva, assim, uma comida para um batalhão e leva um monte de coisa boa, assim. Isso me lembra boas lembranças também. É muito bom. A gente comia para... competia para ver quem comia mais, né? Da hora. E assim, aí dos campeonatos, que de Santo Amaro e tal, como que era, assim, seu mindset, assim, era muito de competição, ou era, tipo assim, cara, preciso vencer, ou foi mudando, ou sempre foi por participar? Legal. Esse é um. E a outra pergunta é, como que era ali porque você falou que o profissional não tem idade nem peso, como que era no torneio amador? Tinha faixas e tal? Então eu vou começar por essa segunda. No amador, a divisão ela é muito mais para incentivar o esporte do que para... Não digo que não é para performance, porque também é. Então, assim, tem divisão de idade, né? Então, eu diria que acho que as faixas de idade são de 2 ou 3 anos, né? Então, 11, 12, 13, 14, 15, 16, aí antes era 17, 18, 19, depois ficou só 17 e 18, né? Então, mirim, infantil, juvenil, e 18 para cima, 19 para cima era adulto, que aí tem divisão de peso também, né? Onde no amador o peso leve é até 85 quilos, o peso médio é até 115, o pesado é acima de 115, e o livre, né, o open, né, o absoluto, todo mundo compete contra todo mundo, né? E aí, sobre como que o esporte foi para mim, eu ia porque era legal, encontrava os amigos, tirava onda ali, brincava, comia, que era bom, era um ambiente saudável, né, de se crescer, vamos assim dizer. Mas sobre a performance, teve um caso muito interessante, que assim, naturalmente, eu sempre tive bons resultados, assim, quando criança, né, sempre, todo campeonato eu classificava entre primeiro, segundo, terceiro, quando eu ia mal, sabe? E aí eu me lembro de um caso específico, que, cara, eu fui lutar e fui mal no campeonato. Era um campeonato de 2 dias, eu fui muito mal no sábado, né?
E aí as pessoas até perguntam, nossa, o que aconteceu com o Leandro? Ele tá indo mal, né? E meu pai me deu uma chamada esse dia, ele viu que eu não estava me esforçando, parecia que eu estava brincando. Porque, cara, na minha cabeça de criança, eu tinha 8, 9 anos, eu falei, eu sempre estou ganhando aqui, então só se eu entrar aqui, eu subir, eu sempre ganho, vou conseguir ganhar. Só que, cara, não é assim, né? Então foi uma lição onde eu aprendi a respeitar meu adversário, respeitar a arte e dar tudo de mim ali naquele momento em que eu tô em cima do Rio, né? Que tô lutando. Então, tomei uma bronca no sábado. Meu pai falou que eu tinha que lutar com garra, que eu tinha que me esforçar, né? Então, eu aprendi. Legal. E aí, assim, quando é criança, o que é lutar com garra, né? Você não sabe, né? Então, na ocasião, eu falei, pô, eu acho que eu fico forte quando eu fico com raiva, sabe? Então, naquele momento, eu traduzi a raiva, a garra que eu precisava ter como raiva. E no segundo dia, performei super bem e fiquei em segundo lugar de novo, né? Botei Boa. Ô, Moma, e assim, você vê que eu e o Chang, a gente é meio chefe filosófico de Netigela, né? Mas eu gosto desses temas. Quando você falou que ficou com raiva, né? Aí você aumentou sua garra. Você lembra? Muito tempo atrás, né? Mas você sentiu raiva do quê? Você não gostou de ter tomado o pito do seu pai? Ou foi uma... Você lembra, assim? Tipo... E como você lida, né? Também. Acho que era mais uma, assim, quando criança, assim, foi o jeito que eu encontrei de... não era raiva, assim, né? Mas na minha cabeça eu entendia que a raiva ia me ajudar, né? Mas também não era uma raiva como a gente entendia raiva de fato, né? Era eu conseguir externalizar uma força, né? Para eu ir além do que a brincadeira que eu achava que eu tive no sábado, né? Claro, respeitando o meu adversário, mas eu ir com aquela. Já sei. Em vez de raiva, eu chamaria hoje de gana de vencer, entendeu? De ir para cima, de lutar, de se propor ao combate, né? E aí no domingo já fui para cima, já lutei bem melhor. Então, cara, desde ser atento a dar golpes, não fazer corpo mole, entendeu? Né? Uhum. Que no sábado eu tava fazendo. Achei que ia ganhar naturalmente, não foi o caso. E quando você falou do esporte, da disciplina, da hierarquia, tudo que, né, são aprendizados de adulto para uma criança, pô, esse para mim é um baita exemplo, porque, tipo assim, você com 9 anos, lembrar desse momento, onde você foi cobrado uma performance, como você lidou com isso e como você conseguiu performar no final, pô, se não fosse o sumo ou qualquer outro esporte, você não teria essa experiência, né, com 9 anos, né? Talvez você teria ter com 25 na empresa que você tá e não ia tratar isso bem, né? Então, exato. É muito bom, né? Esporte realmente dá essas possibilidades, né? Exatamente. Eu acho que eu entendi um pouco da raiva, porque não é raiva por alguma coisa, mas tipo quando você... Tipo o Super Saiyajin, quando você vai ativar, né? E aí começa a invocar aquela força interna. E uma vez, é verdade, o Momo tentou me ensinar um pouco de sumo, mas eu sou meio molengão, assim, para fazer luta, né? Eu nunca pratiquei nenhum deles. E aí ele falou, cara, com treino, com o tempo você vai conseguir ativar a força mesmo, aquela força que você achou que você nunca achou que ia ter, né? E realmente é um negócio que talvez eu nunca tive essa experiência, mas o Moma sabe aí, né, que dá para trazer essa força, né, além do que você faz só com os seus músculos, né? Eu acho que existe uma força maior do que isso, né? Normalmente a gente não está acostumado a acessar, né, todo o nosso potencial, né, do que a gente consegue. A gente faz até para fazer academia, né? Hoje eu faço academia, mas cara, não é a mesma coisa. A força que eu faço na academia não se compara ao destravamento de força, liberação que você tem que ter para conseguir fazer uma luta boa de sumô, né? Porque é um momento que você está lá, a luta do sumô, né, Kate? Não sei se você já conseguiu tirar essa conclusão do que você viu, que é uma luta muito rápida e dinâmica, né? 90%, cara, 5% das lutas acabam em menos de 20 segundos, né? Então, cara, são 10, 15 segundos que você tá ali
100% focado, você não pode vacilar, e você tem que dar tudo de si ali, porque perdeu, acabou a luta, você nem sempre tem repescagem, né? E aí, fazendo um exemplo, teve uma vez que eu treinei o ano inteiro, assim que eu virei adulto, né? Tava com 19, 20 anos, treinei o ano inteiro, sempre fui forte em todas as categorias, então tinha uma expectativa de que no adulto eu ia conseguir ali chegar entre os 8, beliscar uma semifinal, quem sabe, né? Mas, cara, eu perdi em 1 segundo. Então foi uma lição para mim, porque eu falei, porra, não é porque eu treinei o ano inteiro e perdi aqui, queria desistir, né? E aí foi outra lição. O pessoal falou, não, mas olha a história que você tem no sumô, até ali eu já tinha, sei lá, mais de 10 anos de sumô, né? Por causa de um, né, resultado ruim aqui, né, vexatório, claro, porque foi, largar tudo. Então foi uma lição também da gente aprender que nem sempre você vai estar por cima, nem sempre você vai estar bem, mas o que importa é a trajetória, né? Os aprendizados que eu acumulei ao longo desses 20 anos, independente, me deram condições de enfrentar a vida adulta e um mundo que é duro, né? A vida não é fácil, né? Esses Total. aprendizados que a gente leva. Ô, Moma, e o Chang trouxe um ponto, cara, é muito assunto que vai passando na minha cabeça aqui quando a conversa é boa. Mas assim, é que o Chang te conhece, eu não te conheço, claro. E o pessoal que está te ouvindo também não. Você falou da força física e tal. Qual que é a sua altura, seu peso, esse é entender o seu físico em si, e também trazer do sumô. Cara, onde você sente mais ganho, assim, tipo de força mesmo? O que hoje você consegue fazer que te sumou, te proporcionou? É isso. Então. Legal. Cara, hoje o meu corpo já é diferente de quando eu estava bem ativo no esporte, né? Então, cara, eu tenho 1,75 de altura, né? Uhum. E quando eu tinha 19 anos, antes da faculdade, eu me classifiquei para o campeonato mundial, né? Então eu fui para o Japão representar o Brasil, júnior, né? Na ocasião, e aí foi inclusive o último ano na categoria juvenil, né? O júnior, ela ia até 19 anos, depois passou a ser só 17, 18, né? Então eu tinha 19, me classifiquei, fui representar o Brasil no Japão, e na ocasião, o peso para o júnior, o leve é até 80, o médio é até 100, e acima de 100 é o pesado. Eu tinha 90 na época, 90 quilos, né? Tá. Só que, cara, a conta que eu fiz, o pessoal falou muito para eu tentar emagrecer para os 80, porque eu ia ter mais chances, né? Só que, cara, eu pensei assim, claro que o sumô era importante para mim, mas assim, eu não ia ser profissional, então eu tinha prioridade também aos meus estudos, né? Uhum. Para a faculdade. Então eu pensei, beleza, eu me classifiquei, vou treinar pra caramba, né? Só que aí para eu emagrecer, perder 10 quilos, tendo uma carga de treino maior, eu achei que ia ser um esforço descomunal e que poderia atrapalhar também ali na minha questão de saúde mental também. Então eu escolhi manter o peso, ou até ganhar um pouco de peso ali na casa dos 90 e pouco ali, e fui competir no peso médio, né? No individual eu não fui muito bem, né? Eu ganhei 2 lutas, perdi na repescagem, aí perdi uma, fui para repescagem, e depois aí eu perdi na repescagem. Mas na equipe a gente lutou bem, né? Ficamos em 3º lugar na equipe. Então foi bem legal. Ô, Moma, e nesse campeonato você... Não, nesse campeonato não. Cara, 90 quilos para 1,75m, você tava forte, hein? Tipo... E não foi meu maior peso, viu? E aí já ia chegar nessa parte aí. O meu maior peso foi 105 quilos. Caramba! Não, e o que era massa? Como você era massa em si? Porque é muito assim, né, cara? Você era quadrado, né?
Você era, Era um misto entre, cara, um pouco de sobrepeso, mais uma força descomunal, assim. Era com certeza a época que eu fui mais forte na minha vida. Tem exemplos práticos? Eu sei que você não saiu dando porrada em todo mundo, mas tem exemplos, você sabe, cara, conseguia fazer isso assim, de uma forma tranquila, tal. E onde que é a força? É no empurrar? É na perna? Tá na hora de empurrar, na hora de segurar peso, na hora de aguentar tranco, né? O peso ajuda. E aí, respondendo a pergunta que você tinha feito também sobre o que eu sinto diferença no meu corpo que do sumô até hoje, é na questão da perna, né? A minha perna até hoje ela é bem definida, bem forte, né? Por conta de toda essa base que o sumô me deu, e isso carrego até hoje, e para perder demora, difícil, né? Porque foi muito tempo. Claro que tem que ficar mantendo, mas assim, comparativamente versus a média da população, a minha perna meus membros inferiores são muito mais fortes do que a média. Assim, Não, a gente estava até tendo uma conversa uma vez, eu, o Moma e mais um amigo, o Arthur, que ele fez Kung Fu por muito tempo, né? Tá. Aí eles estavam falando da questão do... Pô, se um cara desse, né, que nem eles, que praticam artes marciais, vão lá e saem na mão com um cara normal que nunca praticou nada, tipo, o estrago é muito grande, né? Ele falou, por exemplo, o Momo, a capacidade que ele teria, né, com uma pessoa normal, é de pegar, levantar o cara, já jogar ele no chão e é isso. E ele falou que tipo, seria uma força como se alguém fosse atropelado pela parede, entendeu? Então, digamos assim, se for, não tem como comparar digamos, hipoteticamente, numa luta de rua, um lutador com uma pessoa que nunca fez nada, entendeu? Seja em reflexo, seja em técnica, em resposta, sim, zero condições, né? Tanto que, assim, eu sou faixa preta número 2 de sumô, por assim dizer, né? Não é que tenha faixa preta, mas é o Dan, né? Tá. A graduação, tem a segunda graduação, né? Se por acaso, né, eu vier a cometer, em legítima defesa, a pessoa com que eu estiver me defendendo vier a falecer, eu não posso alegar legítima defesa, porque por ter essa graduação oficialmente da confederação, meu corpo é considerado uma arma, entendeu? Eu ouvi falar isso já. Entendeu? Então, assim, claro que espero que nunca chegue o caso, mas acho que demonstra um pouco, né, comprova um pouco da diferença que existe, né? Eu fui sempre preparado para lutar, para derrubar e para colocar o meu adversário em maus lençóis, né? E espero não precisar usar disso. Com certeza. Bom, com certeza não vai precisar, porque acho que é isso, né? O lutador não briga na rua, né? É bem famosa essa frase, acho que faz total sentido. Ô, Moma, antes de falar mais do esporte, cara, que eu tenho muita curiosidade sobre, eu queria aproveitar as conversas para matar essas curiosidades minhas. Um ponto, cara, eu treinei Muay Thai durante uns 2 anos, tal, eu fazia bem, assim, sabe? Eu gostava muito, eu ia 2, 3 vezes por semana, eu fiz graduação, tal. E eu tive uma luta na minha vida, né? Uma luta esse período aí e tal. Cara, você entrar no ringue, essa única vez que eu tive, cara, me dá uma... Obviamente, na hora, você fica super, né? Você tá nervoso, não sabe o que vai acontecer, mas, cara, é um aprendizado enorme, né? Acho que para quem nunca entrou no ringue, é difícil explicar, né? Então, eu queria que você falasse disso. Tipo assim, entrar no você falou o nome, é Ryudo? No Ryudo? Do Ryo. Cara, está você ali contra o seu adversário, a preparação para isso, cara, ou seja, entrar no ringue é um aprendizado que é difícil explicar para quem nunca entrou, né? Entrar numa arena de batalha, né? Retomar um pouco e acessar os instintos naturais, assim, né? Assim, você vai depender ali unicamente né, da sua força, da sua agilidade, da sua flexibilidade, da sua técnica, né? Então, você tem que estar concentrado e focado. Tem muita questão de visualização também, estudo do adversário, né? Então, se eu sei que um cara
ele luta, ele sai de cabeça, né? Não importa o que, ele sai de cabeça. Então, eu vou fazer uma saída para evitar isso, para que ele não me subjugue saindo de cabeça. Ou então eu vou pegar um cara que é muito maior, que tem o braço grande. Se ele ficar só me empurrando com o braço, eu não vou conseguir nem encostar nele. Então eu tenho que ser ágil para já tentar segurar ele e ter alguma chance, né? Ao passo que se eu pegar alguém menor do que eu não quero que esse cara se enrosque em mim, então eu vou tentar empurrar ele o mais rápido possível, né? Que é a visualização, né? Que você comentou, né? É a visualização, exercício de preparação. visualização. E ali, então, quando você vai entrar na luta, né, você pé direito, entra, cumprimenta o adversário, faz o rei, aí fica em posição, ali, um olhando para o outro, encarando o adversário, né? Esse momento deve ser aprendizado e tenebroso, né? Também ao mesmo tempo. Tem muita gente que desvia o olhar. Ali, para mim, se desvia o olhar, já perdeu a luta, entendeu? Você sempre olhava no olho, assim? Olhava profundamente, no olho do cara, na alma dele, entendeu? Para falar, cara, eu vou dar meu melhor, eu vou para cima, eu vou fazer uma luta honrada, não vou perder fácil, entendeu? Né? E quando começa, e aí uma vez que você subiu lá, cara, pode estar todo mundo gritando seu nome e você nunca escuta nada, né? Cara, isso é muito louco. Isso eu já ouvi de vários atletas, diversos esportes profissionais, mas não é fácil, né? Não é fácil. Como que você trabalhou isso? Se você acaba ganhando a experiência, né? Por fazer muito, né? Você acaba desenvolvendo seus próprios mecanismos de conseguir estar bem naquele momento, né? Então, seus próprios rituais. Então, sempre tem no sumô o balde de água e o sal, que são ritualísticos, né? Para espantar os maus espíritos. Eu não era da água, eu era sempre do sal. Sempre gostava de pegar um sal. O sal ali, para mim, ele era um agente de concentração, né? O sal, ele é simbólico de espantar os maus espíritos, né? Para evitar lesões e respeito aos adversários também. Então, eu sempre usava o sal, sempre olhar, essa questão de olhar no olho do adversário, né? Eu gostava quando o cara não me olhava, porque ali, para mim, eu já era meio passo que eu ganhava, entendeu? Uhum. Né? Eu já achava que eu estava ganhando se o cara desviava o olhar. Então, pô, já ganhei no psicológico aqui. Agora é só confirmar essa vitória que eu já tive no olhar, entendeu? Né? Boa. Aí, um caso, né, sobre falar que eu nunca escutei nada estando lá em cima, eu lembro de um caso, era a final de Campeonato Brasileiro, categoria Mirim, eu tinha 13 anos, as equipes, elas sempre foram de 5 pessoas, né? Então, ia, sei lá, Santo Amaro contra o ABC, Santo Amaro contra a Nova Central. Aí quem fizesse 3 pontos, ganhava e prosseguia. Então, final de Campeonato Brasileiro, aí só para falar do recorde aqui, né? Em todas as categorias, mirim, infantil, juvenil, aí o adulto eu falo em separado. Eu sempre tive, vou falar sorte, né? Nós tivemos sempre equipes fortes para sermos sempre campeões brasileiros por equipe na categoria. E no individual eu sempre consegui ser vice-campeão, mirim, infantil e juvenil, nunca fui campeão brasileiro. No adulto eu cheguei a ser vice-campeão brasileiro, fui campeão sul-americano, né? E aí a história que eu ia contar era que disputar, né? Teve uma vez, final de campeonato brasileiro, eu era o representante, normalmente o quinto lutador é o mais forte de cada equipe, né? Que é o que desempata, né? Então, tá 2 contra 2, sobra pro quinto, os capitães iriam decidir, né? Então, eu era o capitão da equipe de Santo Amaro, a gente tava lutando contra a Sudoeste, e aí, cara, eu falei, pô, eu tenho que ganhar aqui, sabe? A gente treinou o ano inteiro, meus parceiros, meus colegas, meus amigos estão, todo mundo, a torcida, esperando que eu converta esse ponto para trazer o título para casa, né? Então, cara, eu fui com tudo, empurrei o cara até o limite da área, né? E dali o cara fez uma posição que ele parecia uma rocha, não saía do lugar, né? E nessa ocasião eu tinha um apelido, eu estava gripado, né, nesse final de semana e uma das lutas, pelo esforço, acabou escorrendo um pouco no meu nariz, assim, né? E o pessoal me apelidou
num bullying gentilmente de meleca na ocasião, né? Então tava lá eu, final do Campeonato Brasileiro, empurrando o cara no limite, e aí foi a única vez que eu escutei alguma coisa. Eu escutei a galera, e aí o cara, eu empurrando, fazendo toda a minha força, o cara travado, a galera falando, escutei no fundo assim, meleca, meleca. Aí nisso, eu vi a perna dele, assim, o joelho dele na minha frente, assim, e aí, sabe quando parece que é um toque divino, naquele momento, assim, eu vi o joelho dele, como se fosse uma luz focal, spotlight, assim, o joelho dele virou ouro, e escutei na... Aí eu peguei a perna dele, derrubei, levei ele pra fora e fomos campeões brasileiros. Da hora, mano. Da hora, muito bom a história. Foi a única vez que eu Muito escutei, bom. cara. Foi a única vez que eu escutei, cara. Cara do meleca. Muito top, muito top. Foi. Ô, Moma, aí, cara, então só pra gente terminar esse lance de entrar no ringue. Hoje em dia, né, você fora do sumo, fora um dia a dia do sumo, ou entrar no ringue, você consegue levar o aprendizado de entrar no ringue e ter toda a experiência que você viveu no dia a dia hoje, no trabalho, você vê alguma analogia, alguma coisa assim, ou ficou muito distante? Sem dúvida. Sem dúvida. A gente aprende, acho que o principal, a separar, né, a função do pessoal, né? Então, às vezes, uma discussão de trabalho não quer dizer que a pessoa é, com perdão da palavra, filho da puta, né? Ela está defendendo os interesses ali da função dela, do trabalho, entendeu? Então, eu acho que conseguir separar isso é um aprendizado que com certeza veio do sumo. Porque uma vez lá em cima, a gente se engalfinhava e queria esfregar a cara do outro no chão, basicamente, né? Sujar o outro na terra porque deu um golpe, né? Mas desceu do Dorriô, virou ali, né? E já estava lanchando junto, entendeu? Já estava brincando junto depois. Então essa separação acho que é muito importante, que eu levo até hoje. Caralho, Tanto que quando eu estou falando, né, com os compradores, né, hoje eu trabalho na área comercial, com os compradores das redes dos clientes, né, cara, separo muito isso. Aqui, ele está falando isso aqui porque ele está defendendo o negócio dele, não é porque a pessoa é mau caráter, não, né? Uhum. Então, saber dividir isso, para mim, foi muito importante e valoroso até hoje. Então, você respeita o seu adversário, né? Vamos dizer ali, o comprador do seu adversário, e qualquer atrito que tenha, você continua respeitando, você é maduro o suficiente para saber que aquilo faz parte do jogo, né? Que não é o sumô, é o negócio em si, né? Isso, esse é um paralelo que eu faço hoje em dia. Muito massa, ó. Isso deve fazer você vender muito mais, cara. Da hora. E Moma, aí eu queria que buscar um vídeo no YouTube para a gente dar assistir junto uma luta. Não, se tiver até vídeo seu, eu ia pegar uma luta, como chama? De profissional mesmo, não sei o que eu vou achar aqui. Você tem algum vídeo seu aí? Eu tenho vídeo meu, sim. Inclusive, então, que eu... Vamos começar pelo seu, então. Tá no YouTube? Tá no YouTube. Reacts de sumo. Esse vídeo eu que fiz aí, são lutas minhas, categoria adulto peso leve. Eu sou o da direita, tá? Campeonato peso leve, você vai ver, essa luta é bem rápida. Caramba, mano, você foi... Eita! Mano, você aqui, cara... Nossa, parece mano. uma bala. Mano, esse foi... Eu não conheço nada, mas foi bonito, cara. Cara, qual você foi muito rápido, mano. Você foi muito rápido. Qual que é a questão? Esse Ueno, né? Ele já era bem mais graduado. Tá. E eu sabia que ele tinha muita técnica. Eu também sempre fui lutador técnico, né? Mas eu sabia que se eu fosse lutar na parte técnica, podia ser que a gente já estava mais equilibrado. Então, para desequilibrar, eu fui para cima dele sem dó, entendeu? Não deixei ele me segurar e aplicar a técnica. Não teve nem chance, ó. Cara, você foi muito rápido mesmo, mano. Explosão. Fui para cima, Mas foi uma surpresa também, ou geralmente todas as lutas começam assim. A luta sempre começa assim, né? Essa foi a quarta de final. Na cara assim, né? Foi no pescoço.
Ô, Moma, e, cara, eu não sei, né? Pra quem não conhece sobre, parece que se você consegue dar o primeiro ataque, você tem muita chance de vencer, né? Eu Sim, acho. Mas para dar o primeiro ataque, o que é? É quando o juiz fala alguma coisa e fala agora, já? Alguma coisa assim? isso. Tipo, Ele fala Hakeoi, né? Que é o início da luta. tá. Hakeoi. Essa já é a semifinal essa. Eu vou lutar contra um cara da Sudoeste, que é bem mais alto. Vocês vão, ele levanta, olha, ele é bem mais alto, É mesmo, né? cara. É alto. Então eu sabia que eu tinha que agarrar ele, né? Então eu agarrei e pum, derrubei. Cara. Entendeu? Ah, tem uma Aí já é referência uma boa. Pode ir no pescoço assim, cara. O pescoço é um lugar tão Pode. tão Você não pode fraco, apertar, né? você não pode apertar assim, né? Ó. Não pode enforcar, né? Sim. Mas você pode Moma, o seu usar de antebraço alavanca. tá no pescoço do cara. Isso Aqui, é ó, uma técnica? É uma uma. técnica. Tá, tá. Então eu tava empurrando ele aqui assim, né, no pescoço, para levantar ele, e ele perdeu um pouco Ó, você pode até segura aí. ajudar ele ali, ó, depois, ó. Você é um Porque cara acabou a luta, tamo amigo, né? Respeito ao boa. adversário ali, né? Esfreguei o cara no Boa. chão, né? Boa. É a final. Ó, então, ó, dá um pause aí. Essa aí é a Tá. preparação. Essa é a hora que você olha no fundo dos olhos do adversário. É a hora que eu falei, Tá. entendeu? Depois disso, o juiz fala Kamaite, aí a gente levanta, põe as mãos no chão, e o próximo comando que o juiz falar, que é o Hakioi, que pode lutar. Tá. Então, 70% da luta é como é a saída. Então, você ter atenção, seu reflexo e explosão conta muito, entendeu? Entendi. Né? E você tinha algum Isso. treinamento para isso? Vocês Sim, treinavam? sim. Conta um aí, um exercício que Era, vocês faziam. a gente chamava de treino de saída. A Tá. gente ficava treinando saída rápido e como é que fala? Reação em relação ao comando, né, de sonoro do juiz ali, né? E Tá. fora isso também a explosão, né? Que também conta muito. É a soma dos dois que fazia uma boa saída e que garantia os Boa. 70% ali de vantagem, né? Então aí vai ter mais umas 2 ou 3 fotos dessa luta. A gente ficou bem mais. Você vai ver que essa luta já é bem mais parelha, tá? Tá. E essa aqui, quem tá na vantagem? Eu entendo que é o adversário. Ou não, É que necessariamente. Eu acho que tá. essa daí Cara. ele tá na vantagem, porque a mão direita dele tá por dentro. A mão direita tá por dentro. Mas as duas mãos estão por dentro, né? As duas mãos estão por dentro, Eu tava segurando, tava bem ruim aí pra mim, Tá. Essa aí é a hora do golpe, ó. Essa é a hora do final. Cara, você deu uma. Esse não é o da meleca. Esse não é o da meleca, não. Tá. Mas Esse você já deu era. Esse já tá arremessando o cara. Parece que você tá dando uma rasteira nele. É tudo muito rápido, tá? Esse aí é uma foto que eu gosto muito, porque a gente vai ver o resultado da luta, eu vou comentar, né? Então, assim, claramente nessa foto eu tô dando golpe, né? Uhum. Eu tô dando golpe. Pra mim então, parece também. E na minha lembrança eu dei o golpe, exato, um golpe de projeção. Mas a gente vai ver essa luta que é bem mais disputada contra um atleta da região sudoeste, tá? Um detalhe que o juiz é enorme também, né? O cara deve lutar, o cara deve ter no mínimo experiência também. Ele tinha 4 danos, esse juiz aí. Caramba! Depois conta pra gente como que foi o seu segundo dan, qual que foi a dificuldade, mas depois você fala. Tá. Olha lá, essa luta já é bem mais parelha, ó. Pum! Caramba. Aí a gente fica disputando guerra de força ali, ele com a mão por dentro, eu por fora, mas também tava com a cabeça no peito dele, então também não tava confortável para ele. Eu tento derrubar, agora vai pro final. Pum. Nossa senhora, mano. Cara, e tem que ter esse degrauzinho aí, porque é perigosíssimo, sim, cara. É perigoso. Essa luta foi perigosíssima. Ó, então eu dei o golpe. Mano. Só que aí eu caí primeiro, foi o que foi considerado pelos. Na verdade, assim, a gente caiu junto, né? E quando cai junto, a vantagem é de quem deu o golpe, né? Mas aí os juízes levantaram. Então, mas assim, aí acontece que
eu vinha perder essa luta, né? Era a final do Campeonato Brasileiro, pois é, fiquei em segundo, vice-campeão brasileiro na premiação, né? Aí eu faço os agradecimentos e tal, e depois vai mostrar os meus alunos, né? Porque eu comecei a dar aula com 13 anos. Isso é legal. Sou eu e os meus alunos, né? Legal. Quando eles conseguiram digamos, faixa preta deles. Então, esse é alguma coisa? É o primeiro dan. É o primeiro dos meus dan. alunos. Primeiro dan. Os alunos são grandes, hein? Eram grandes. E então esse vídeo tá bom por aí, foi legal, né? Eles foram campeões. Aí, essa aí é a categoria juvenil dos meus alunos. Das 4 posições, eles ficaram primeiro, segundo e terceiro. Então, cara, como instrutor e técnico, eu não poderia ter sido mais feliz do que isso. Aí a próxima aí é eu como juiz das criancinhas, que eu tenho que da hora, mano. De gravatinha e tudo, né? Sendo árbitro, né? Ô, Moma, eu que achei bacana, muito gaidinha, assim, né? Muito. Sem ser descendente, né? Tipo, bem legal, todos os seus alunos aqui e tal. Então a galera gosta, né? Tipo, legal, né? Tipo... Nossa, cara, porque é um ambiente saudável, que você aprende, uma convivência boa, a comida é boa, tudo é bom, né? Você tá num ambiente super saudável. Então os pais ali entendem que é bom deixar o filho fazer aquilo, né? Da hora, mano. E é bom que o pessoal conhece mais a cultura, né? Nipônica e tal. Pô, bem legal. E aí qual que é a história desse vídeo aí também, né? Acho que pode tirar se a gente ir pro próximo. Eu fiquei em segundo, fui vice-campeão brasileiro, o que me classificou para o campeonato sul-americano do ano seguinte, né? Então, na final do Campeonato Brasileiro, esse vídeo que a gente viu, eu lutei contra o Genilton Tibúrcio e perdi. E no Campeonato Sul-Americano, eu lutei contra o irmão dele, esqueci o nome, o Namerson Tibúrcio, e dei o troco. Aí eu ganhei dele na final do Sul-Americano. Então, eu perdi o brasileiro, fui vice-campeão, mas fui campeão sul-americano no Paraguai. No ano seguinte. E foi uma das minhas melhores exibições como lutador, né? Onde eu estava no meu auge físico e técnico, e ganhei praticamente todas as lutas que eu fiz. Eu só perdi do japonês, mas foi uma das melhores lutas de todo o campeonato também. E me senti celebridade lá, cara, porque pela minha performance eu recebi presentes. Isso lá no Japão? Não, no Paraguai. Paraguai. Um japonês do Japão lutou no Paraguai? Eles enviaram uma equipe, eles enviaram uma equipe para competir. Porque eles não competiram no Sul-Americano, né? Quando eles participavam, era o que a gente chamava de torneio da amizade, né? E aí lutei contra o japonês, mas foi uma luta bem, bem legal, assim. Então, da hora. Foi muito legal ter ido no Paraguai nessa ocasião. E Moma, duas dúvidas só antes da gente ir pro próximo vídeo. Sim. O japonês em si ali e tal, o que o sumo representa? Ou não tem tanto, às vezes a gente, né, faz muito folclore, às vezes não representa tanto, mas qual que é a importância, né, do sumo? Se tem alguma importância até religiosa lá, esse é um. Sim. E o outro o que faz um bom lutador de sumo e o que faz um ótimo lutador de sumo, né? Então, pensar assim, né, um jogador de futebol, que, sei lá, um jogador de futebol profissional que é muito bom, mas tem o Messi, né? Então, tipo, o que muda? O que é a mentalidade? Onde que é? Sim. Então, vamos lá. A importância do sumo no Japão, eu vou falar de duas vertentes, né? Uma vertente que é lendária, muitas ilhas, né? E cada ilha tinha um campeão, né? E a unificação do Japão lendária, esses campeões se lutavam, né? Batalhavam numa disputa de sumô, né? Que era até a morte. E o grande campeão de todos, né?
quando ele ganhou de todo mundo, foi aí que o Japão se unificou, né? Essa é a parte lendária, né? A parte histórica de ter um sumô profissional, o sumô, ele era, né, de novo, batalhas entre ex-samurais, entre ex-guerreiros, né? Que nos festivais de colheita de arroz, eles faziam esses festivais, essas comemorações, e para entretenimento tinham as lutas de sumô. E aí quem se destacava, né, o cara passava a ser só guerreiro, só lutador. Então ele ia de festival em festival lutando e vivendo dos prêmios que ganhava. E daí, né, que criou a condição, tinha alguns caras que eram tão fortes, uma liga, que eles poderiam viver só lutando. Daí que se iniciou no Japão o sumo profissional. Legal, né? legal. E por conta dessa vertente lendária, né, de que o sumô foi um dos pilares da unificação do Japão como país, Estado-nação, né, o grande campeão do sumô, que é o Yokozuna, né, ele é considerado no mesmo nível hierárquico do imperador. Eles Caramba! são considerados representantes de Deus na Terra. Então, para marcar uma reunião com o imperador do Japão, o grande campeão do sumô, que é o Yokozuna, não precisa marcar horário, é só ele chegar, porque eles são irmãos, entendeu? Digamos assim. Entendi. Então, chega ali, aí, meu brother, entendeu? É de tão Caramba. prestígio que o cara tem, o grande campeão, Yokozuna, né? E O que e a difere os lutadores de sumô e o Yokozuna? Então, entre um lutador, um bom lutador e entre um grandíssimo lutador, né? Eu acho que, cara, todos ali treinam e se esforçam demais, né? Mas eu diria que o cara vai ter alguma coisa especial, entendeu? Ele vai ter um físico melhor, um físico excepcional, uma resposta, um balanço, um equilíbrio maior, uma resistência física além do que os outros podem ter. Ele é realmente superior, ele tem uma leitura da situação superior aos outros para performar melhor, entendeu? Ele vê a luta de outra maneira, ele está realmente em outro nível, né? Que é o próximo vídeo que a gente vai ver, que é um desses grandes campeões. Boa, vou botar aqui pra gente. Então, Hakuho versus Kakuryu. O Kakuryu, eu acho que ele... então esse é o Hakuho, e o Yokozuna foi em 2019. Dá uma pausa aí. Tá. Isso é legal. Você tá vendo esses caras que estão ajudando? Ele tá fazendo ele é o grande campeão Yokozuna, né? Esse é uma apresentação ainda. Só os Yokozunas têm essa parte branca aí, tá vendo? Essa decoração. Tá. Só o Yokozuna tem, que é o grande campeão. E você tá vendo esse cara que tá do lado, esse branquelão aí? Tô. Esse branquelão... Aqui, né? Não, o que tá de frente pra gente. Ah, tá. Esse aqui... Não, calma. Qual que é o Yokozuna? É o Yokozuna que tá de pé. Ele é o Yokozuna. Isso. E esse que tá sentado lá à direita dele? Tá. Esse aí. Tá. Tá. Uhum. Esse é o lutador conhecido, o nome dele em japonês é Kaisei Ichiro, e ele é brasileiro. Porra, que da hora. Ele é o brasileiro que mais desempenhou no sumo profissional. Ele é o Ricardo Sugano, de São Paulo. Ele é da Academia de Santa Mauro e foi meu aluno. Nossa, a gente tem a mesma idade, hora, a gente competiu junto. Ele começou com 13, 14 anos, na época eu já era treinador, já era instrutor, né? Ele chegou, cara, com 14 anos, com 1,92 m e 135 quilos, entendeu? Nossa, mano. Um físico mas sem diferenciado. Sem saber nada. Ele chegou sem saber nada. Caramba. Nerd de videogame, entendeu? Gordo, grande nerd de videogame, mas com físico e força espetaculares. Então eu lembro que quando ele começou, eu ganhava dele, porque eu tinha muita técnica, e a última vez que eu ganhei dele foi quando ele tinha 17 anos. Né? Depois eu nunca mais ganhei.
E aí a gente foi para o Japão competir junto, a gente já foi da mesma equipe, que ficou em terceiro lugar no Campeonato Mundial, Júnior, né, representando o Brasil. A gente foi junto com o Paraguai também. E aí eu estudando para a faculdade, o Ricardo não queria muito estudar, né? Daí ele já tinha uma visão além do que a gente podia saber, né? Ele sabia o potencial dele, então ele falou, cara, eu não gosto muito de estudar, eu acho que eu vou tentar ser profissional no Japão. E pela dedicação dele, e ele é um cara muito bondoso, né? Muito focado. Os velhos do sumo indicaram ele, e ele foi para o Japão e teve aí a carreira mais brilhante que um brasileiro já teve no sumo profissional, né? Da hora. Hoje ele atua ainda Caramba, profissionalmente. Eu acho que ele está aposentado agora. Eu acho que ele aposentou. Entendi. Eu acho que ele mora aposentou lá, já. tipo, ele tem uma história ele lá. se naturalizou. Ele é uma lenda lá. Lá ele é tipo um jogador de futebol super famoso aqui, né? Tá. Mas quando você fala ele se profissionalizou, né? Às vezes, o quão é difícil profissionalizar? Tipo, eu fico imaginando, no Japão, que a gente sabe que é bem fechado e tal. Isso. Você tem algum comentário sobre, assim? É difícil, porque, cara, cada academia só pode ter 2 estrangeiros, entendeu? Então, para alguém de fora se profissionalizar, cara, tem que abrir uma vaga e tem que conseguir uma dessas vagas, entendeu? Né? Entendi. Aí você tem uma concorrência mundial, né? Mundial, né? Mundial. Então, ele começa de baixo mesmo, você chega lá na academia, limpando o banheiro, cozinhando para os outros, e aí, de acordo com a senioridade, aí você vai adquirindo privilégios, né? Mora na academia, tem que limpar a academia, né? Mas na época que o Ricardo estava no auge, ele já tinha bons salários, equiparado a jogador de futebol, assim, no Brasil, Caramba. eu diria. Ele podia morar fora da academia e podia ter até esposa, né? Caramba, porque depois que o cara já era o top, ele estava liberado a sair da academia. Olha que coisa louca pra gente, né? Tipo, quando ele estava entre os 50 melhores, sabe? Entre os 50 melhores ele podia. Antes disso, o cara não pode nem ter um relacionamento assim. É uma disciplina que a gente não consegue explicar, né? Tipo, não tem exemplo aqui no nosso dia a dia, né? Eu que me julgo alguém disciplinado, essa disciplina aí tá anos-luz aqui de mim. Viver para isso mesmo, né? Viver pela arte. Então, vamos lá. Essa é uma apresentação do Hakuho, que é um dos maiores Yokozuna, acho que é o maior, se não me engano, de todo Yokozuna de todos os tempos, né? Ele está fazendo a apresentação dele. Esse exercício é o Shiko, né? Mas aí é bem performático aí, né? Ele ficou quantos anos como Yokozuna? Cara, acho que é coisa de 10 para mais anos, viu? Cara, eu fiquei com uma dúvida meio besta agora, Moma. O Yokozuna, quando você falou a primeira vez, eu achava que era o nome de alguém. O Yokozuna é uma classe. É uma classe. O brasileiro, o Ricardo, ele é um Yokozuna? Ele não chegou a ser Yokozuna. O Yokozuna é o melhor de todos, é o maior. Então, mas aqui tem dois, né? Aqui tem dois. Tá. Tem dois. Não quer dizer que só tem um, entendeu? Tipo, ele tem que ter uma série de resultados positivos, que é muito difícil, né? E que quando o cara chega nessa classe, ele nunca mais volta. Nas outras classes, todas são variáveis. Se o cara ganha, ele sobe. Se ele perde, ele é demovido, ele vai caindo, né? Uma vez que ele chega no Yokozuna, aí ele já é representante de Deus na Terra, já é uma divindade, ele sempre vai ser. E aí, se o Yokozuna não consegue performar bem, ele é convidado a se aposentar, entendeu? Porque não pode manchar a instituição Yokozuna. Entendi. Caramba. E essa dança, ela tem algum significado religioso ou é mais um significado cultural do esporte no Japão? Nesse momento que esses Yokozunas, né, o Kakuryu e o Hakuho estão se apresentando, é a abertura da competição, né? Então, eles estão fazendo isso para mostrar para o público que eles estão em perfeitas condições de competir e que o espetáculo vai ser bom, a diversão vai ser garantida, de certa forma. É no início da competição do torneio e tal. É a abertura do torneio, eles vão lutar agora, o Hakuho,
Acho que não é o Kakuryu, não, hein? Hakuho é o da direita, tá? Esse aqui é o Yokozuna Hakuho. Hakuho. Hakuho, Tá. é. Beleza. Versus Kakuryu mesmo. Então eles vão lá... São os dois melhores do Japão na época. Aí. Dois lutadores que estão nessa classe máxima, né? Tá, que são assim, Yokozunas. Só para você ter uma ideia do quão difícil é chegar nesse nível, né? O sumô profissional, ele tem aí 200 ou mais anos de história, né? E só existiram 70 Yokozuna, 70 pessoas que chegaram nessa classe, entendeu? Moma, quando eu via os vídeos lá no NHK que eu comentei, isso acontecia muito. Eu achava que eles iam pra luta, só que eles levantavam e faziam esse ritual. O que isso significa? Eles faziam muito isso, né? Parece que é um ritual de concentração, cara. Tá. Tanto que esse juiz, a saída deles não depende dele falar. Ele é diferente do sumo amador. Nossa. O juiz atua reativamente. Por quê? Olha a beleza do esporte e do respeito ao adversário. Tá. Eles só partem para a luta quando eles têm a certeza de que o outro está pronto para lutar. Cara, se eles entendem que o outro não está pronto, eles levantam e fazem mais um ritual de pegar o sal e de reconcentração. Então aí, ó, agora acho que eles vão estar prontos, ó. Eles olham para o outro, a respiração deles está sincronizada. O cara começa do nada, né? Agora parece que não vai começar. Isso não caiu a ficha aqui ainda para mim, cara. Ninguém avisa, o cara não fala. Gente, agora, eles sabem o momento? Meu Deus, isso é muito louco, mano. No profissional, né? No profissional, o juiz ele é só reativo. Ele não é porque eles esperam o cara falar, não. É só quando eles sentem que eles saem. Eles sentiram, ó, tá alinhado. Não, então, na verdade, no momento que eles estão botando... Né? Não, tipo assim, nesse momento que eles estão botando... Agora eles sabem que é pra valer. Agora eles sabem que é pra valer. Mas como sabe? Cara, normalmente eles fazem na terceira vez, é meio que a regra de cada, meio que na terceira vez é a que você tem que estar pronto, entendeu? Ah, entendi. Tá, pelo menos tem esse... Tá. Só que se na terceira vez não dá, um percebe que o outro não vai, eles vão só na quarta, vão só na quinta, se precisar, entendeu? Tá. Enrola mais um pouco. Tá. E só então, lutando. Eu vou dar continuidade na luta, mas só uma dúvida aqui. Nessa hora do primeiro ataque, se eu fosse o cara da esquerda aqui, onde que eu ia parar? Tipo, se eu fosse o cara da esquerda lutando contra o Yokozuna, eu iria, tipo, muito longe, né? O cara ia, tipo... Você, 10, Kate? 20, tipo, sem preparo nenhum. 20 metros, eu ia voar, né? Você ia pra fora do ringue em uma mãozada. Com uma mão só. Muita força, né? Muita força, né? Tipo, pensando em kilonewtons ali e tal, é algo, né? Tipo, tá. Boa. Agora eu vou dar play e... Certo, então eles vão lá, ó. Vão fazer a saída, né? Pum, bateu. Cada um tá com a mão por dentro, uma mão por fora, tá tentando virar, estão equilibrados, mas o Hakuho tá indo para cima, tá empurrando até o limite. Os dois estão segurando, equilibrando. Ó, o Kakuryu levou até o final. Hakuho segurou, voltou pro centro, equilibrou. Tá empurrando, segurou. Ó a perna do cara, ó a coxa dele, né? Aí segurou, desequilibrou, já era. Botou a mão por dentro, né? Levantou, deixou o cara torto, tirou a força que ele tinha e só desestabilizou o cara. Então, assim, eles estavam assim, ó, batendo força com força. A partir do momento que ele consegue uma vantagem mínima, que é quando o Hakuho com a mão direita consegue levantar mais, tira o cara um pouco do eixo, ó lá, ó, você viu, ó, o cara, a mão do Kakuryu tava segurando ali no Mawashi. Ele tira a mão do cara e pum! Ó, tá vendo? Ele vai fazer uma alavanca com a mão, vai botar a mão, ó, tirou, arrancou, é a vantagem que ele precisava, entendeu? Nossa, mínimo. Tem a ver com o centro de gravidade do corpo? Ele ter com mudado? Certeza. Tá.
Você vê que para tirar a mão dele, ele balança o quadril e mexe, ó, você vê, ele põe o quadril para frente e pum, arranca com o braço e depois ele volta ao quadril, que o braço dele já não tá lá, avança o braço que tá por dentro, deixa o cara com a espinha torta, já onde ele já não tem força e só leva para fora. Legal. Então o equilíbrio que tinha por estar um com a mão por dentro e uma mão por fora cada um, quando ele tira a mão do cara, né, quando ele consegue tirar a mão do cara, ele leva vantagem e ganha fácil, né? Entendi. E aí outra questão, né? Quando um lutador de baixo nível é tão difícil ganhar de um Yokozuna que quando um lutador de nível médio ele ganha de um Yokozuna, isso é chamado de uma vitória estrela negra, Kimboshi. Certo? Mas é algo ruim? Mas isso não, é bom pro cara ou é ruim pro Yokozuna? É bom pro cara e é ruim pro Yokozuna, né? Quer dizer, ruim é porque pro Yokozuna é uma vergonha perder para um cara de nível médio. Só que pro cara de nível médio que ganha, é uma conquista e é tão difícil que quando ele consegue um Kimboshi, ele vai receber vitaliciamente, mensalmente, um dinheirinho por mês, por cada Kimboshi que ele tenha. Vitalício, pro resto da vida. Cara. Não é muita coisa, mas não sei se é $100, $200, entendeu? Sim. Mas a cada Kimboshi, pro resto da vida vitalício, ele vai ganhar esse dinheirinho aí, por ter conseguido esse resultado tão expressivo, que é um cara de nível intermediário ganhar de um Yokozuna. Entendi. Isso para mostrar a diferença e representatividade do Yokozuna dentro da cultura do sumo, né? Ô, Moma, e para ser um Yokozuna, o que é? É quantidade de lutas ganhas em seguida? O que é? A disciplina? É a técnica? É um recorde, assim, cada campeonato, existem 6 campeonatos por ano no Japão, sempre nos meses ímpares. Cada campeonato tem 15 dias e é uma luta por dia que cada lutador faz, né? Tá. Então eles lutam 15 lutas, cada um é uma luta, né? E aí ganha é campeão o cara que tiver mais vitórias do que derrotas nessas 15 lutas, né? Tá. Então, para o cara ser Yokozuna, ele tem que ir subindo de classe, até a classe de campeão, que é o Ozeki, né? E depois que ele é Ozeki e ele continuar sendo campeão, para ele virar o super campeão que é o Yokozuna, o cara tem que ter 13, 14 vitórias em 3, 4 campeonatos seguidos, entendeu? Cara, então é muito difícil. Resultados consistentes, né? Resultados de campeão. Não necessariamente ele precisa ser campeão, né? Porque se um cara ganhar 15, mas ele ganha 14, 14 é um puta recorde, né? É um recorde super, é um número, né, muito vitorioso. Então o cara tem que ter, sei lá, em 45 lutas, o cara tem que ter ganho 41, 42, entendeu? Em 3 campeonatos, o cara tem que ter tido recorde de 13 ou 14 ou 15, né? E quem atribui esse título? É a federação? É um órgão? É um órgão. É a associação japonesa, a associação dos profissionais, né? Então não basta o cara ter resultado, ele tem que ser também comportamento também analisado, né? Entendi. Mas já tiveram alguns que eram bem bad boys, assim, né? Tá. Mas bad boys, só que com resultados super expressivos também, né? Assim, impecáveis, né? Tá. O cara ganhar todo campeonato, o cara ganhar 13 lutas, todo campeonato o cara ganhar 14 lutas, né? É uma coisa fora do normal, né? Não, total. E tem estrangeiro, tem ciência japonês, Yokozuna? Tem. Inclusive, esse que a gente viu, o Hakuho, acho que o Kakuryu também, os dois são mongóis. Eles não são japoneses, entendi. Não. Tá. Nos últimos anos, os mongóis têm sido Yokozunas aí, porque eles têm uma luta parecida lá na Mongólia, não sei como chama, mas que os caras treinam essa luta a vida toda, aí chega no profissional do Japão, vai tentar ser profissional e conseguem performar, né? Legal.
inclusive nos anos 90 tinha um dos maiores, que era um lutador negro e muito grande, pesando mais de 200 quilos, né, o Sashimaru, que era havaiano, né? Ah, tá. Eu acho que eu já Sashimaru e vi. Akebono. Eram dois havaianos negros muito grandes, que eram Yokozunas também. Legal, né? legal. Boa. Cara, eu adorei a conversa, muito boa. Foi muito Pô, que massa. legal, eu agradeço aí novamente o espaço em poder falar dessa arte qual pratiquei por 20 anos e contribuiu muito aí para minha formação, né? Carrego amigos para a vida toda, né? Aprendizados também. E também era um momento de comunhão familiar também, né? Meus primos faziam, né? Até certo momento. E também com meu pai, que sempre me incentivou e a gente sempre estava junto aí no sumo, viajamos junto, me incentivava. Na questão da concentração, só complementando, né? Em dias de campeonato, eu só queria que o meu pai colocasse o meu mauate, não deixava ninguém mais me investir. Para mim era meio que um ritual, né? Que se meu pai colocasse o meu mauate, era o que eu usava para me preparar mentalmente para estar pronto ali. Então, meu pai já sabia, eu chegava com o mauate perto dele, que ele parava o que ele tinha que fazer para ir colocar o meu mauate, porque era o nosso momento ali de, né, preparação para performar bem, né? Boa. Muito bom. Muito bacana. Muito bacana aí, né? Como o sumo é representativo e importante para a cultura japonesa, e que não é só praticado lá, mas é também pelo mundo todo. E como é interessante, né? O que o esporte trouxe para a vida do Moma, e ele compartilhou esses aprendizados que ele teve na vida, que faz todo sentido, né, cara? Ele carrega isso para a vida, e com certeza quem ouviu também aprendeu muito sobre esse esporte e sobre a vida, o que traz para a vida. Legal, cara. Obrigado aí, viu, Moma? Foi muito legal Agradeço. o papo. Para finalizar, queria deixar uma mensagem assim, um ensinamento, então, né? Que eu aprendi sobre a arte, mas eu acho que também pode ser transferido para o esporte, né? Dizem que a arte existe porque a realidade não nos é suficiente, né? E eu faço esse paralelo para o esporte também. Acho que o esporte existe para complementar, né, a vida em termos de aprendizados e contato com as pessoas e conexões, porque a vida sozinha ela não é suficiente. Tem que procurar outras coisas para se desenvolver, né? Então, eu desejo a vocês aí sucesso no canal, né, nessa iniciativa. E quem sabe a gente possa voltar para falar outro dia de kitesurf também, que é uma paixão que eu tenho. Boa. Muito bom, uma frase. E, cara, concordo total. É isso. E obrigado também. Muito prazer te conhecer. E bora marcar a próxima, e vai ser muito bom. Fechado, galera. Um grande abraço a todos. Valeu. Show de valeu, bola. galera. Um abraço, Moma. Mas, galera, abraço. Valeu.